Ok, pessoal, professor Luiz Cláudio. Vamos fazer aqui algumas questões e observações sobre o curso de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, gravado principalmente pelo professor Yuri, e há um conteúdo em PDF também do professor Gabriel Pacheco. Vamos lá. Antes da gente entrar nas questões, eu vou fazer algumas observações, tá? Você quer ganhar tempo? Não é salutar você estudar planejamento estratégico de TI utilizando autores diversos. Eu sei que o Aragon, por exemplo, é um dos principais autores. Eu conheço o Aragon. Ele escreveu o prefácio do meu livro. Eu tenho um livro que trata de governança de tecnologia da informação, e o prefácio desse livro foi escrito pelo Aragon. Então é um ótimo autor e, obviamente, o conteúdo dele é um conteúdo muito bom. Mas, assim, se você pega, por exemplo, os livros do Rezende e outros livros, você pode encontrar, primeiro, o conteúdo não é estruturado, então a forma com que um autor apresenta o conteúdo não é a mesma forma com que outro autor vai apresentar, ok? E por vezes você vai encontrar informações distintas, principalmente quando eles se referem às fases do planejamento estratégico. Então, o número de fases e os nomes que essas fases irão receber são diferentes, né, de um autor para outro. A própria forma de se referir ao plano estratégico de TI é diferente. Tem autor que vai se referir ao plano diretor de TI como se fosse exatamente a mesma coisa que o plano estratégico de TI. A gente sabe que há uma diferença. Há autores que utilizam a expressão plano estratégico de informações. Já outros vão usar a expressão plano estratégico de sistemas de informação, o que já é complicado demais, porque o pessoal de infra, por exemplo, vai se sentir aí desprestigiado, né? Então é isso, essa área não é uma área exata, você precisa ter muito cuidado e só estudar através de uma bibliografia específica quando o seu edital se referir especificamente a ela. Aí sim, você tem que mergulhar de cabeça, tá? Conselho que eu dou, ISO 38500 e COBIT. Esses dois frameworks, na verdade, essa norma e o conjunto de controles do COBIT, eles estão bem consolidados a essa altura do campeonato. E se você tiver segurança com relação a esses dois conteúdos, como eles são a base de muita coisa, você vai conseguir responder uma boa quantidade de questões só levando em consideração os princípios que estão ali descritos, tá? No COBIT versão 5 e principalmente na 38500. Então vamos lá, vamos adiante. Questão número 1. Questão da banca FCC, tratando aí da matriz GUT, tá? É uma das ferramentas utilizadas no planejamento estratégico de TI, especificamente quando você quer priorizar as ações do seu planejamento estratégico. Então, vamos aos itens. Alternativa A matriz GUT ela é utilizada na identificação de problemas prioritários, enquadrando-os de acordo com gravidade, urgência e tendência. Olha, vamos deixar esse item em aberto, porque, na verdade, se você for realmente rigoroso, a matriz GUT ela não é utilizada para identificar os problemas. Ela é utilizada para priorizar os problemas que foram identificados. E a forma de você identificar problemas é outra. Você pode usar outras ferramentas, análise de cenários, a própria matriz SWOT, para identificar problemas. E é a partir da identificação, sim, é que você vai usar a matriz GUT para fazer a priorização. E aí, de fato, a priorização é feita com base na gravidade, na urgência e na tendência. Isso aí é fato, tá? Então vamos deixar esse item aberto por enquanto. Vamos para o item B aqui, ó. A matriz GUT lista as forças internas da organização em um de seus quadrantes, indicando no outro quadrante as ameaças e oportunidades. Está errado, tá? Isso tem a ver com a análise SWOT e, inclusive, estaria faltando alguma coisa se a gente estivesse tratando da análise SWOT, porque a análise SWOT ela relaciona ameaças e oportunidades, né, com questões externas à organização e não com questões internas. Então esse item aqui está todo errado, tá? Item C. A matriz GUT é focada na análise comparativa dos processos internos da organização com aqueles praticados por organizações de excelência. Isso seria uma ferramenta que a gente chama de benchmarking, né? O benchmarking
é a ferramenta que você utiliza para comparar os processos que você possui com organizações que são tidas como líderes de mercado, até para ver como você pode melhorar copiando aqueles que são líderes, né? Você não fala copiando, você usa uma palavra mais bonitinha que é o benchmarking, né? Benchmarking, na verdade, significa que você vai avaliar as organizações de excelência e adaptar ao seu contexto. Então, de fato, não é uma cópia, né, propriamente dita, mas o item C não tem nada a ver com a matriz Gucci. Alternativa D. Fornece informação clara e mensurável a respeito das falhas repetitivas nos processos de trabalho, a partir de uma equação composta por 4 variáveis, divididas em quadrantes próprios. Isso aqui eu nem sei direito do que eles estão falando, provavelmente alguma ferramenta de qualidade ou alguma invenção aí do membro da banca, mas com certeza não tem nada a ver com matriz Gucci, tá? E o item diferencia-se da matriz SWOT apenas pela inclusão de mais uma variável na análise dos problemas. Nada a ver, a matriz Gucci e a matriz SWOT são coisas totalmente distintas, né? E isso que o item está falando está completamente errado. Então, aquela ideia, né? Como os 4 últimos itens estão muito, mas muito errados, apesar dessa impropriedade aqui, em que a banca fala que a matriz Gucci é utilizada para identificar problemas, não é bem esse o caso, né? Esse item seria o menos errado, né? Obviamente, a alternativa é a correta. Vamos adiante. Segunda questão. Então, vamos lá. Julgue o próximo item a respeito dos indicadores de desempenho utilizados na gestão estratégica. Os indicadores de desempenho podem ser utilizados em várias situações cotidianas da organização, tais como no processo orçamentário, na gestão da qualidade e no benchmarking. Olha só. Essa questão é bem simples, né? Ela fala de indicadores, e se você prestou bastante atenção às aulas do professor Yuri, você já sabe qual é a resposta. Vou aproveitar esse item, dado que ele é bem simples, para a gente pontuar algumas questões da teoria, tá? Primeira coisa, gestão estratégica. Olha aqui, ó. Gestão estratégica é diferente de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um processo que possui as fases que a gente viu, né? O professor Yuri pontou bastante isso, então tem lá a fase de preparação, a fase de análise, enfim, e no final do processo de planejamento estratégico, o principal artefato que é gerado é o plano estratégico de TI. Esse plano estratégico é um documento que consolida os resultados do processo de planejamento estratégico. O que é consolidar os resultados? Olha, nesse documento eu vou ter as metas, os indicadores, as principais ações que eu vou desenvolver, quem é o responsável ou quem são os responsáveis pelas ações, a previsão orçamentária, enfim, essas e várias outras informações. Isso é o plano estratégico. Uma vez que o plano está pronto, olha só, ele é papel. Então, depois de um trabalho que nem sempre é simples, né? Às vezes, inclusive, a construção de um plano estratégico de TI acaba virando um projeto dentro da organização. Então, ao final desse trabalho que nem sempre é simples, eu tenho um plano. E depois que o plano está pronto, gente, o que vem depois também não é muito simples, não. É até mais complexo ainda, que é a execução do plano. E aí, veja, uma vez que o plano estratégico de TI está pronto, resta o quê? Resta algo que também vai dar bastante trabalho, que é executar o plano. Para executar o plano, obviamente eu preciso gerenciar adequadamente esse trabalho de execução do plano, né? Para fazer com que ele se concretize de forma eficiente e eficaz. Escrever num plano as ações que vão ser executadas, né? Não é executar as ações. Definir no plano os indicadores que eu vou medir, não é medir os indicadores. Então perceba que o plano é papel, eu preciso executar esse plano. E, gente, a gestão estratégica, ela entra onde em tudo isso? Em tudo. Ter um processo de planejamento estratégico que se consolida em um plano, né? Um plano que segue uma estrutura pré-definida, um plano que vai ser revisado periodicamente, depois ter processos adequados para executar esse plano, gerenciar tudo isso utilizando metodologias ou abordagens que sigam boas práticas e etc. Tudo isso é a gestão estratégica, tá? Então não confunda uma coisa com outra. Gestão estratégica é algo maior. Gestão estratégica também é chamada de administração estratégica,
ou menos comumente de gerenciamento estratégico, tá bom? Então é isso. E seguindo, um outro ponto aqui dessa questão que vale a pena ressaltar, olha, vamos aproveitar e vamos falar do indicador de resultado, tá? Existe uma diferença entre indicador de desempenho e indicador de resultado. Indicador de desempenho é aquilo que mede dia a dia se você está ou não indo em direção às metas que você estabeleceu. Imagine que você tem um mapa traçado, imagine que você está no Waze, né? Se você usa o Waze, se não, imagina um mapa. E aí o mapa é um mapa de destino à casa de um amigo seu. Então você tem o seu destino, que é chegar na casa lá do João, da Maria, e tem um mapa que traça ali o caminho que você tem que percorrer do ponto onde você está até o ponto definitivo, que é a casa do seu amigo ou amiga. Perfeito. Quando você começa a caminhar, você precisa de ter meios, né, para verificar se ao caminhar você está seguindo a trilha indicada pelo seu mapa. Se a gente estiver falando de meios digitais, e eu espero que sim, essa altura do campeonato, né? Você sendo de TI, você usa lá o Google Maps, o Waze, e o GPS vai te dizendo, ele tem aquele caminhozinho em azul, e existe um indicador que diz, né, aquele pontinho que representa o seu automóvel, que diz que você está caminhando em cima do mapa que ele traçou. A cada momento que aquele indicador diz para você que você está dentro do mapa, dentro da trilha, né, ele compara o seu posicionamento com a trilha que ele traçou. Cada momento que você faz essa medição, você está usando um indicador de desempenho. É um indicador que mede ao longo da jornada se você está dentro da trilha, em direção ao destino. Tudo bem? E o que seria um indicador de resultado? Olha, você não queria chegar a um determinado destino, que é a casa da Maria ou do João? Quando você chega ao final da trilha, que foi traçada lá pelo seu mapa, no seu mapa, né, você tem que ter algum meio de identificar se você está no destino correto. Aí você vai lá e bate na porta e pergunta: o João está? A Maria está? Se a resposta for positiva, você tem um indicador de resultado que diz que você chegou ao destino correto. Se a resposta for negativa, o indicador de resultado vai dizer que você não chegou ao destino correto. Tem algo de errado, talvez até lá atrás, quando o mapa foi traçado, ou o seu indicador de desempenho não era muito bom, você saiu da trilha sem perceber. Coisa do tipo, tá? O que é importante, a partir desse meu exemplo, é que você consiga identificar o que é uma coisa e o que é outra. Por isso que a gente costuma falar que o indicador de resultado é um indicador que olha para trás. É um lag, né? Lag de indicador atrasado, seria o termo em inglês na tradução feita aí ao pé da letra, né? Por quê? Porque se você bate na porta lá da pessoa e a pessoa fala que ela não é o João, ela não é a Maria, não há mais o que fazer, você chegou ao destino errado, tá? Então, só resta tomar atitudes dali para frente, traçar um outro mapa e etc. Por isso que o indicador de resultado, ele mede o resultado que você obteve. Se o resultado foi positivo, bem; se foi negativo, já era, prejuízo, retrabalho. Agora, o indicador de desempenho, ele serve para quê? Para te manter na trilha. Então, às vezes, ao longo da jornada, você pode até se desviar um pouquinho. Mas como ele é um indicador que olha para frente, ele é um lead indicator, ou seja, que evita que o seu prejuízo seja grande, na medida em que você se desvia um pouco, se o indicador for bom, você mede o indicador, você nota o desvio e volta para a trilha. Da mesma forma, a gente aplica esse conceito dentro dos negócios, né? A organização tem determinadas metas, ela quer atingir essas metas e ela precisa de dois tipos de indicador. O indicador que vai mostrar para a organização que a meta foi atingida, quando ela chegar lá onde ela queria chegar, ou onde ela acha, né, que deveria ter chegado, e algo tem que dizer para ela se ela foi bem sucedida ou não, indicador de resultado, ou lag indicator, e alguma coisa tem que manter a empresa dentro da trilha correta, são indicadores de desempenho. Normalmente, os indicadores de desempenho estão associados aos processos do dia a dia, né? Tudo que vai sendo medido diariamente dentro da organização para garantir que a organização está no caminho certo, beleza? Dito tudo isso, como é que a gente responde isso aqui, gente? Olha, questão muito simples, né? Fala de indicador de desempenho e que eu posso ter indicadores em várias situações. Isso é óbvio demais. É claro que eu posso ter indicador orçamentário relacionado aos custos, aos meus gastos no dia a dia para fazer algo. Eu posso listar vários indicadores orçamentários.
Indicadores de qualidade, né, percentual de perdas na minha linha de montagem, número de inconsistências em processos de auditoria, enfim, indicadores também de benchmarking. Sim, da mesma forma, né? Se benchmarking é eu comparar os meus processos com os processos de organizações que são tidas como líderes do setor onde eu atuo, qualquer indicador que me diga o quão próximo eu estou desse líder de mercado é um indicador possível aí relacionado à questão do benchmarking, tá? Então esse item é o item correto, o gabarito é correto. Eu só aproveitei para trabalhar alguns pontos interessantes da teoria aí que eu pesquei, né, do enunciado. Vamos para o item 3, ó. É a mesma questão, né, só muda o item. Os indicadores que permitem a avaliação dos resultados esperados são denominados direcionadores do desempenho, drivers. Bom, drivers é um outro nome que os indicadores de desempenho recebem, né? Os lead indicators, ou seja, os seus drivers, são indicadores que te dão a direção, que mostram se você está dirigindo na direção correta. Então, indicador de desempenho, lead indicator, e drivers não, são expressões sinônimas. E aí o item fala o seguinte, olha, os indicadores que permitem a avaliação dos resultados esperados são denominados direcionadores. Aqui é um peguinha que ele tentou fazer misturando a teoria dos dois indicadores. O que a gente falou? Existe o indicador de resultado e o indicador de desempenho. O que o indicador de resultado é? Ele olha se você atingiu o resultado. O verbo é sempre no passado. O indicador de resultado vai medir se o resultado foi atingido. Quando a questão fala dos indicadores que permitem avaliar os resultados esperados, você está avaliando algo que você pretende alcançar, tá? Embora eu não concorde com a forma com que esse item foi redigido, porque a ideia do indicador de desempenho não é avaliar o resultado esperado, mas sim avaliar se você está seguindo na direção de um resultado que é o resultado esperado. Esse item é um item correto também, tá? O que te permite avaliar um resultado que é esperado ainda é o indicador de desempenho, tá? O indicador de resultado verifica se o resultado foi atingido. Então aqui a gente está falando algo ainda de olhar para frente, algo que está no futuro, portanto a gente ainda está falando de indicador de desempenho ou drivers, que é o apelido que o indicador de desempenho recebe, beleza?